Olá, muito boa tarde a todos. Para já o meu agradecimento pela vossa presença neste novo webinar da Alvo, subordinado ao tema da importância da manutenção e da gestão de equipamentos. Eu pedi-vos, por favor, que mantivessem os vossos microfones desligados para não interferirem na apresentação, que irá durar, penso que à volta de 45 minutos. No final poderão colocar todas as questões que julgarem necessárias para esclarecerem as vossas dúvidas. A nossa agenda para hoje vai começar por mim, com o meu primeiro agradecimento por estarem presentes neste webinar, que certamente o tema vos irá interessar e é um tema bastante atual. Depois teremos de seguida uma pequena introdução mais técnica e para contextualizar a situação feita pelo Marco Oliveira, Partner e Business Developer da ValueKeep. Muito obrigado pela presença ao Marco. De seguida, teremos o Rui Pereira, um consultor da Alvo, que irá fazer uma pequena demonstração da solução e vermos na prática como é que tudo isto se relaciona e funciona. Depois, teremos então no final uma pequena sessão de perguntas e respostas, às quais eu estarei disponível para responder, na medida em que eu possa responder, visto que não sou técnico, mas também estará disponível o Marco Oliveira, o Rui Pereira e também o António Simões, Sales Executive da Alvo. Sobre a situação atual e se me permitem aqui alguma liberdade sobre o tema e também contextualizado de alguma forma a questão e a grande necessidade que se coloca de hoje em dia, um desafio acrescido sobre a temática do Covid-19 e do coronavírus, a verdade é que tudo mudou. Todos nós estamos habituados a uma forma de trabalhar, todos nós até estávamos conscientes que tínhamos que ter nas nossas organizações e dependendo da sua dimensão, um conjunto de necessidades que tinham a ver com questões de segurança, com a manutenção de equipamentos, com limpezas e tudo mais, mas a verdade é que nestes últimos 2, 3 meses as coisas mudaram radicalmente e muitos de nós tiveram que voltar a abrir as suas organizações, as suas empresas, os seus negócios e para além das necessidades e das obrigações que já tinham anteriormente, agora ainda estão muito mais reforçadas e têm necessidades muito maiores de ter um controle muito mais apertado sobre estas questões que têm a ver no imediato com questões de saúde pública também. É óbvio que tudo mudou, não é incontestável, estamos a viver um mundo que achamos que é semelhante ao que tínhamos anteriormente, mas não. Todos nós acabamos por estar muito mais limitados, temos uma preocupação acrescida sobre questões de higiene, não é? E outras questões de saúde também, não é? Especialmente quando temos que nos socializar e envolver com terceiros. A verdade é que cada vez que vamos a um supermercado, a um restaurante ou a outra superfície qualquer fechada, ou até no nosso escritório, no relacionamento com outras pessoas que não são o nosso dia-a-dia, acabamos por ter que nos proteger minimamente, quanto mais não seja com a máscara de proteção, com a viseira, com o conjunto dos dois, com as questões de higienização das mãos e tudo mais. Mas esta preocupação de higienização e de questões de segurança também teve que passar para as empresas. E as empresas passaram a ter aqui um papel extremamente importante na proteção acrescida destas questões. A verdade é que as pessoas vivem, trabalham, compram e pensam atualmente de forma diferente. E por isso, evidentemente, que tudo mudou. Os consumidores em todo o mundo procuram atualmente novos produtos, procuram novos serviços e marcas numa perspectiva bastante diferente. E até diria que mais digital. Mais do que nunca nós demos por nós, e especialmente a quem vive nas grandes cidades, como não podemos ir ao restaurante, ou até há bem pouco tempo não poderíamos ir ao nosso restaurante, demos por nós a encomendar a comida online, a utilizar outros serviços que nos entregam a comida em casa, o nosso almoço, o nosso jantar e por aí fora. E agora com esta reabertura há um acréscimo de preocupação também sobre esta questão e que depois o Marco certamente irá introduzir já imediatamente a seguir. A verdade é que para tudo isto as empresas foram forçadas a ter que implementar novas medidas de segurança e de proteção dos seus colaboradores, mas também dos seus clientes. É muito importante que os clientes, as pessoas que visitam as nossas organizações, as nossas empresas, se sintam seguras ou minimamente seguras, porque nunca ninguém está 100% seguro, porque mesmo que consigamos
imaginar todas as medidas de proteção possíveis, a verdade é que elas nunca serão suficientes para termos uma segurança a 100%. No entanto, podemos sempre assegurar uma segurança próxima dos 100%. E isto passa por também termos que implementar novas medidas, novas ferramentas para gerirmos a manutenção de forma mais eficiente. Muitos de vocês até podem pensar, e termino aqui a minha intervenção, que esta questão da gestão de equipamentos e da manutenção é qualquer coisa apenas para as grandes empresas, para as indústrias, para quem tem, sei lá, para os grandes centros comerciais, que têm que gerir a manutenção de equipamentos bastante amplos, como aqueles ar-condicionados centralizados em prédios inteiros, em maquinarias muito grandes e de grande dimensão e de grande quantidade. Mas a verdade é que esses já tinham essa preocupação. Mas agora tivemos de descer um pouco mais nesta cadeia de valor. E a verdade é que mesmo as pequenas e médias empresas tiveram que passar a ter uma preocupação acrescida. A verdade é que temos que garantir que os nossos 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ar-condicionados que temos no escritório, que temos nos restaurantes, que temos nos locais de trabalho, têm que ser regularmente limpos, desinfetados, serem acompanhados por técnicos competentes. E também temos que garantir que no dia-a-dia as nossas empresas são limpas convenientemente e que todo esse circuito é feito e que a nossa fotocopiadora e que todos os equipamentos de ventilação que até existem na nossa pequena organização também têm que ter este tipo de manutenção. Portanto, esta preocupação deixou de ser uma preocupação exclusiva das grandes empresas e passou certamente também a ser uma preocupação das pequenas e médias empresas. E é só esta a questão que eu vos queria aqui deixar como reflexão, e desde já o meu obrigado, e passava agora a palavra ao Marco Oliveira, que irá dar continuidade então ao webinar. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. De facto, agradeço a introdução. De facto, esta temática não é nova na Alve, portanto, o Carlos, de alguma forma, e a Alve, portanto, já antes do Covid, portanto, já era uma preocupação. Logo no início da pandemia de Covid-19, portanto, nós na Alve sempre tivemos o cuidado de garantir, portanto, a segurança não só dos clientes como dos funcionários. Portanto, logo no início enfrentámos e tivemos o cuidado de salvaguardar todo este nível de segurança. Marco, obrigado por estares aqui hoje connosco. Portanto, tu és um especialista na manutenção, portanto, na temática da manutenção, do produto também, que vamos falar hoje aqui, do Value Keep. Sei que desde que começou a pandemia do Covid-19, foste solicitado por diferentes entidades, organizações, para enquadrar o que é que mudou. E, pelos vistos, mudou muita coisa. Tu chegavas, portanto, a partilhar connosco, ou chegaste a partilhar aqui, inclusivamente, portanto, layouts de fábricas foram alterados. Portanto, o impacto tem sido grande. Portanto, a economia tem que voltar à normalidade, em segurança, como é óbvio. E, portanto, queria que apresentasses também aqui um bocadinho o desafio da manutenção de hoje e também alargar esta discussão a todos os que estão aqui hoje, portanto, para tornarmos um espaço de debate e reflexão e que possam, inclusive, colocar as questões, enfim, até agora, para completar. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Obrigado, António. Obrigado, Carlos, desde já pelo convite para falar aqui um bocadinho do que é que está a mudar com o Covid-19 na área da manutenção. Tal como o Carlos disse, o Covid veio mudar a vida das pessoas, das organizações, e como é óbvio, a manutenção também está a passar por uma transformação. Primeiro porque eu costumo dizer que existe uma manutenção antes do Covid e uma pós-Covid. Eu acho que aquilo que nós sabemos é que a manutenção até hoje era olhada um bocadinho como o parente pobre das empresas e não era-lhe dado o devido destaque nem às pessoas da manutenção, nem ao gestor da manutenção, nem às ferramentas que a manutenção utilizava. A manutenção era o último reduto de informatização e de transformação digital nas empresas e grande parte do nosso tecido empresarial vivia e infelizmente ainda vive nesta fase com base em ficheiros Excel, com base em informação que chega atrasada, com base em telefonemas, em SMS, com informação que se vai perdendo.
O que é que o Covid, no fundo, nos trouxe aqui? Para aquilo que a manutenção sempre nasceu. A manutenção nasceu para, no fundo, garantir longevidades dos nossos ativos, mas, sobretudo, a segurança das pessoas e das instalações. Isso sempre foi a função da manutenção, que obviamente sai altamente reforçada com esta questão da pandemia. Mesmo aquilo que são soft services de manutenção, como a limpeza, que até hoje pouca gente... era só um quadro que tínhamos por trás de uma porta qualquer, onde a senhora da limpeza faz um rabisco e diz a hora por onde passou. Hoje já temos que olhar para isso de uma forma completamente diferente. Os próprios tipos de produtos que usamos têm um custo e um peso naquilo que é a função da manutenção muito maior para as organizações do que o que tinha antes, porque toda a parte de desinfecção, de todos os materiais de proteção individual que os trabalhadores têm que ter acesso, o álcool gel, tudo isso que tem que ser reabastecido ao longo do dia, trouxe, mesmo dentro da própria manutenção, tarefas não tão nobres, ganharam um peso maior. E hoje as pessoas olham também para o gestor da manutenção como alguém que tem uma responsabilidade muito grande, porque se nós dividirmos as nossas empresas por duas áreas, a operação e a manutenção, nós estávamos sempre muito mais preocupados com a operação e, no fundo, o que a manutenção tinha que estar era, no fundo, escondida a garantir que a operação continua a funcionar. Hoje o gestor da manutenção é a pessoa que é responsável pela segurança e pela saúde, sobretudo, das pessoas que estão dentro do espaço. Porquê? Porque é a sua coordenação e a sua capacidade de comunicação entre todos os elementos que circulam nas instalações das empresas, estejamos a falar de indústrias, centros comerciais, lojas, um restaurante, é o responsável pela manutenção, que obviamente pode continuar a acumular com outros cargos. Há empresas que o gestor da manutenção acumula, por exemplo, com a própria gestão da produção, mas é o gestor da manutenção que tem sobre os seus ombros, no fundo, a responsabilidade de garantir que não há um surto, que as coisas correm bem dentro das suas instalações e da sua empresa. Obviamente que a partir daí, e mesmo dentro das empresas, também há a responsabilidade de cada um naquilo que é as medidas que hoje todos nós ouvimos falar e que já decoramos. Eu gostaria só de chamar aqui, realmente, há pouco o António referiu do impacto que teve a questão do Covid. E o Covid apareceu nas nossas vidas muito rapidamente. Eu costumo dizer que o Covid passou de dia 2 a dia 8 de março ou a dia 10 e as crianças já não iam às escolas e, portanto, numa semana a nossa vida mudou. Vamos ver por quantos meses é que isso irá permanecer nesta nova normalidade, mas tudo mudou muito rápido e foi preciso reagir muito rápido. Eu utilizava a expressão reagir, porque eu acho que nós reagimos em vez de agirmos. Nós, como sociedade e como as próprias entidades de saúde, que deviam estar mais alertadas para este facto do que nós, que temos estas organizações e que, como é óbvio, confiamos nelas, mas ninguém nos avisou para o que aí vinha, apesar de o vírus já andar a circular pela Ásia há muito tempo e se perceber que, desta vez, este era um vírus silencioso e com uma capacidade de transmissão muito maior. E, de repente, tivemos que ir todos para casa, mas os setores vitais tiveram que continuar a trabalhar. E esses tiveram que se reorganizar e alterar o layout das suas instalações muito rapidamente, e outros tiveram que se preparar para uma reabertura. Ou seja, hoje, todos que trabalhamos de maneira diferente do que trabalhávamos há 90 dias atrás. E, portanto, o que é que isto significou? Significou que em praticamente todos os setores de atividade houve uma alteração de layout e uma configuração das instalações que levou a uma reorganização de espaços. Todos nós já vimos
diversas sinaléticas para mantermos o distanciamento, com circuitos pré-definidos de circulação, com posições numa linha de montagem diferentes, e isto obviamente que para nós no dia-a-dia nós vamos nos educando e o nosso subconsciente vai absorvendo todas estas mudanças, como o uso da máscara, mas como é óbvio os equipamentos tiveram que ser alterados, tiveram que ser reconfigurados, e até as próprias rotinas de manutenção que são feitas sobre os equipamentos, a utilização de produtos muito mais abrasivos, tiveram que ser reorganizados. Outra das questões é que eu costumo dizer que o agosto aconteceu mais cedo, aconteceu em abril, e muitas empresas aproveitaram. Sim? Marco, se me permite até aqui para completar o que estás, portanto, o que referiste, falava há pouco tempo com uma organização que implementou uma solução de manutenção portanto, relativamente ao contexto atual e o testemunho, portanto, é que, de facto, ele diz que a solução atingiu a plenitude. E porquê? Porque eles tinham terminado a implementação há 4, 5 meses, e a implementação fez olhar para os processos. Portanto, eles definiram os processos, portanto, e agora o stress seria muito grande. Portanto, agora, com tudo o que está a acontecer e gravita à volta deste contexto, não tendo os processos corretamente definidos e uma plataforma para eles em que eles sejam suportados, seria muito mais difícil de dar as evidências ao mercado que está tudo bem, portanto é do setor alimentar, portanto é crítico, e diz que reforçou, portanto mantiveram-se no mercado, e um dos fatores que ele referiu foi este, um dos aspectos positivos. Sim, porque António, o que aconteceu foi que teve que haver um replaneamento de todas as ações e a criação de novas rotas de higienização e de limpeza. E obviamente que o Excel faz tudo, não é? Nós conseguimos pôr lá, mas não nos dá informação em tempo real. Até a questão da utilização do papel hoje é um problema e, portanto, a utilização de soluções móveis, paperless, com a desmaterialização total dos processos e a comunicação em tempo real é fundamental para diminuir o risco, porque nós todos hoje, aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, seja dentro das organizações, seja fora, e aquilo que a manutenção tem que garantir é a diminuição do risco e de algo que aconteça. E, portanto, essa questão de termos os processos estruturados, todo o planeamento, todas as rotinas de todos os interlocutores, todas as pessoas que interagem, porque a operação tem que interagir com a manutenção, o gestor da manutenção tem que interagir com os seus técnicos, e muitas vezes estas pessoas não conseguem estar todas ao mesmo tempo nas instalações, porque isto levou a uma grande rotatividade das equipas, ou seja, com medida de contingência, hoje temos empresas a trabalhar com equipas em espelho, o que levou a uma diminuição do número de pessoas, até que as entidades terem que se tornar mais eficientes e eficazes, e isso, como é óbvio, só se atinge isto com uma melhoria nos processos, ou a implementação de processos, uma melhoria dos próprios processos, não chega só a estarmos certificados pela qualidade. Temos que ter ferramentas e impressos que têm lá o número do impresso pela qualidade. Ou seja, tem que existir ferramentas que nos permitam, em tempo real, medir, controlar, para replanear e para agir de forma rápida e eficaz. E, portanto, hoje há uma transformação digital também na manutenção. Ou seja, hoje as pessoas percebem que a manutenção tem que ter uma transformação digital e que não basta só termos mensagens ou e-mails, porque os e-mails perdem-se, as pessoas, quem anda numa fábrica não está a ler automaticamente os e-mails e, portanto, a informação tem que ir ter com as pessoas não têm que ir à procura, o gestor da manutenção, o técnico da manutenção, tem que ter uma ferramenta que lhe chega automaticamente uma ordem de trabalho ou um pedido de manutenção ao seu dispositivo móvel e que lhe dê um alerta. Ele não tem que ir a um computador ou uma bandeja buscar um papel, até porque isso é um fator de risco
e quanto mais circulação existir, melhor. A mesma coisa falamos para os operadores da produção. Antigamente, para se colocar um pedido, as pessoas passavam, por exemplo, num código barras com o dedo para limpar a máquina, para ver o código que lá estava, ou algo que tivesse lá impresso na máquina. Hoje temos que trabalhar com soluções de etiquetagem muito mais orientadas àquilo que são a não existência de contacto, portanto, aqui a utilização de soluções contactless, onde obviamente o RFID e o NFC se destacam dos QR codes e dos barcodes que nós tínhamos. Hoje, um operador para fazer um pedido de manutenção, ou alguém que está num hotel de um quarto, ou que está numa loja, ou que está em qualquer lugar, basta passar com um telemóvel de consumo por uma tag NFC e automaticamente poder fazer logo, identificar-se, saber a manutenção sabe logo em que local é que a pessoa está, que equipamento é que ela está a referir e automaticamente fazer esse pedido para a manutenção. E, portanto, isto é outro dos fatores que também mudou com este novo, esta nova realidade que temos. E quem ainda não mudou irá ter que acabar por fazer esta mudança. Depois, com a rotatividade das equipas que eu falei há pouco, o histórico perde-se, ou seja, o conhecimento perde-se. Se isto não está num único repositório em tempo real, quem entra a seguir rapidamente percebe o que é que está por fazer e o que é preciso dar resposta mais rapidamente. Se este registro não for feito de forma correta e precisa, quem vem a seguir não sabe o que é que está feito, o que é que falta fazer, o que é mais urgente. O próprio gestor da manutenção que está em casa rapidamente também pode controlar também a própria dinâmica das suas equipas e do trabalho que tem para fazer nas instalações. Sim, António, diz. Marco, é curioso que até há pouco tempo, digamos que a manutenção estava mais internalizada, no sentido em que estava menos exposta. Hoje em dia, portanto, a manutenção e aquilo que tenho falado com algumas empresas, existe um stress grande nas equipas de manutenção, porque os recursos são mais escassos, porque, entretanto, também... Foram divididos? O erro atualmente está... enfim, o impacto do erro é muito grande, e é muito grande para o exterior, porque se existir, portanto, alguma evidência, rapidamente, portanto, ela mesmo é refletida no mercado e depois afeta a credibilidade das empresas, não é isso? A manutenção hoje em dia está muito... é uma evidência que enfim, da garantia, da qualidade... E até está, portanto, relacionada até quase com a qualidade do produto, não é? E do serviço. Sim, hoje, por exemplo, nós temos o paradigma portanto, da questão que aconteceu na Azambuja e a marca e a empresa, ou as empresas não gostam desta publicidade. Portanto, ter casos e ouvir falar no nome de uma empresa, isto tem danos para uma marca. Há pessoas que vão deixar de comprar aqueles produtos, que vão comprar aquela marca. Portanto, há aqui um dano muito maior para o exterior, porque o foco e a atenção da sociedade está em cima de todos estes problemas e, portanto, isso hoje é muito mais crítico do que era no passado, a não ser que acontecesse algo como aconteceu há uns anos em Vila Franca de Xira com a questão da legionela, por exemplo, ou num grupo hospitalar. Isso, ou seja, é o tipo de publicidade que nenhuma marca quer. E, portanto, quando estamos a falar de uma empresa, as empresas querem, como é óbvio, garantir que fazem tudo para minimizar o risco, sabendo que há sempre risco, mas temos é que minimizá-lo para garantir que as questões correm bem. E depois dimensão cliente portanto, dimensão cliente e dimensão funcionário, não é? Nessas duas vertentes. Como é óbvio. Depois, há aqui uma questão também muito, muito importante, porque o Covid é a terceira grande crise que nós temos em 10 anos. Portanto, nós começámos, ou há 10, 12 anos, vamos dizer assim. Portanto, passámos de uma crise financeira para a crise das dívidas e aqui agora para uma crise sanitária. E os nossos gestores da manutenção
têm feito autênticos milagres, muitas vezes, naquilo que é a garantia ou o prolongamento do ciclo de vida dos equipamentos. Porque, no final da linha, os equipamentos têm que continuar a funcionar, ou seja, tudo tem que estar limpo, tudo tem que estar higienizado, as pessoas que trabalham têm que estar espaçadas para poderem trabalhar e evitarem o contacto entre elas para minimizarem o risco de contágio, mas no final, os equipamentos, que era aquilo que no fundo interessava antes do Covid, têm que continuar a funcionar. E têm que continuar a funcionar sobre uma perspectiva muito importante. É que a capacidade de investimento das empresas caiu novamente. E, portanto, hoje a manutenção ainda é mais importante, também por este ponto de vista, do que qualquer antes do início da pandemia. Porque hoje nós temos que garantir que as máquinas que têm um ciclo de vida de 10 anos, se calhar vão ter que durar 12. Vão ter que manter uma taxa de disponibilidade, infelizmente, quando voltarem a trabalhar, porque nós não sabemos quando se existe uma segunda vaga ou se vamos ter uma nova portanto, aqui um novo confinamento, esperemos todos que não, mas neste momento nós temos que garantir que tudo funciona. Eu tenho falado com algumas indústrias, nós tínhamos o típico, e nós devemos todos ir de férias, porque o turismo também é um setor importante, mas há muitas indústrias e muitos diretores de manutenção que me dizem: não, Marco, a nossa paragem este ano foi em abril. Em abril tínhamos todos os equipamentos parados e fizemos a paragem e a manutenção dos equipamentos já em abril, para depois conseguirmos garantir que em agosto, caso a pandemia esteja controlada, possamos continuar a trabalhar a 100%, com disponibilidade a 100%, para caso aconteça alguma coisa no inverno, consigamos aproveitar o tempo que temos reservado para a produção. E, portanto, temos aqui, no fundo, três grandes pilares. Temos que digitalizar o processo de manutenção. Só assim é que temos eficiência e eficácia. Okay? Temos que garantir a utilização de soluções que permitam que a informação circule em tempo real, e depois temos que ter ferramentas que consigam dar outputs ao gestor da manutenção e às administrações das empresas, ou aos gestores das empresas, para que consigam tomar decisões muito rapidamente. E isso é fundamental, ter uma ferramenta que lhes permita, no fundo, conseguir ter estes três passos. Uma boa definição de processos, de preferência digitalizados, completamente desmaterializados. Depois, uma boa ferramenta que permita comunicar com as equipas que estão no terreno, quer sejam operadores, quer sejam técnicos de manutenção, para garantir que a mesma informação chegue a todos ao mesmo tempo e consigam comunicar de forma simples e eficaz. A utilização aqui em conjunto com os dispositivos móveis, com outras soluções que se ligam aos dispositivos móveis, estas soluções contactless, para que não haja um contacto tão grande com superfícies menos utilizadas e por isso menos limpas dos próprios equipamentos, porque, por exemplo, um NFC não vai estar em cima de um tapete rolante, há de estar por baixo, há de estar ao lado, e essa parte pode estar menos higienizada do que a área de trabalho do próprio colaborador. E, por fim, a parte do controlo e da extração da informação. Ou seja, não existe nenhum sistema, nenhuma reorganização dentro de uma empresa que depois não permita medir as alterações que nós fizemos e, no fundo, ter a rastreabilidade daquilo que vai sendo feito, medir aquilo que vai sendo feito para tomar ações corretivas ou ações preventivas, ou para melhorar ações preventivas, para garantirmos a higiene, a segurança e o aumento do ciclo de vida dos nossos equipamentos, garantindo a sua total disponibilidade quando eles são necessários, porque é muito crítico nesta fase que estamos a viver, com menos recursos, que os nossos equipamentos e as nossas equipas não estejam
estejam a trabalhar. Portanto, era aquilo que vos tinha para dizer. O Rui Pereira irá, portanto, agora ter a oportunidade de vos mostrar a solução Value Keep, que no fundo vai ao encontro de todas estas necessidades que aqui estamos a falar e que todos percebemos que são hoje uma realidade, e portanto passava por isso a palavra ao Rui, e desde já agradecer o vosso tempo e disponibilidade, e depois no espaço reservado às perguntas e respostas, claro que estarei disponível para o esclarecimento. Obrigado. De alguma dúvida. Okay? Obrigado, Marco. Portanto, aqui a manutenção digamos que é uma arma essencial na batalha contra o Covid-19, não é? Sabes que há pouco tempo, portanto, o médico referia que, porque nós não somos os nossos heróis neste momento, não é? E que estão a tomar as rédeas daquilo que é o combate e a luta, mas é engraçado que um médico também falava que sim, mas o pessoal da manutenção e limpeza têm sido incansáveis também. É um trabalho que também indiretamente está relacionado com Eu costumo com dizer, as vidas. e peço desculpa de tomar algum tempo aqui do Rui, há algumas pessoas, olhamos para os nossos hospitais e os médicos e os enfermeiros fizeram um trabalho fantástico, ninguém tem dúvida. Mas se recordam das reportagens que víamos, por exemplo, do Hospital de São João, do Hospital de Santa Maria, o médico passava, mas atrás vinha o auxiliar com a parte da limpeza, com a lexívia para limpar. Ou seja, era importantíssimo também as pessoas, os assistentes que estão a dar apoio a essas equipas, que não são atividades até hoje consideradas não tão nobres, não é? Como um médico ou um enfermeiro, mas que foram igualmente importantes para o controle. Essenciais. E essenciais para o controle da pandemia. Okay? Muito bem. Obrigado. Vamos passar agora, como referiu o Marco Oliveira, portanto, aqui a um exemplo prático que vai ser, portanto, aqui desenvolvido pelo Rui Farinha Pereira. Daqui, portanto, relativamente à aplicabilidade da ferramenta Value Keep na gestão da manutenção, e até, portanto, um exemplo muito relacionado com o contexto que estamos a conversar aqui hoje. Rui, viva! Boa tarde a todos, mais uma vez. Vou então iniciar aqui uma breve explicação sobre o Value Keep. Vou mostrar dentro de duas plataformas. Portanto, eu vou iniciar por mostrar aquilo que é a plataforma Value Keep, que é acessível a partir de um browser, onde eu vou mostrar aqui basicamente os dados que foram criados para poder-vos fazer esta apresentação, e depois vou-vos mostrar também o cenário mobile, que foi bastante enfatizado pelo Marco Oliveira, e que, se já era importante, agora com esta situação, portanto, da pandemia, torna-se ainda mais importante, porque efetivamente permite um registro muito mais em tempo real, e recorrendo às tecnologias que hoje em dia qualquer dispositivo móvel, seja ele um telemóvel ou um tablet, têm, da capacidade de leitura do NFC ou de código de barras, acaba por ser hoje em dia uma ferramenta indispensável em termos daquilo que é a utilização, portanto, aqui do Value Keep. Portanto, neste momento, aquilo que eu estou aqui a mostrar-vos basicamente é já o interface do Value Keep, acessível a partir de qualquer browser onde tenha internet. Ele está assente, neste caso, numa situação em que ele está instalado na cloud, não está on-premises. O Value Keep permite estas duas situações. E o que é que eu fiz? Portanto, embora o Value Keep seja uma solução de manutenção e, portanto, normalmente estas apresentações enquadram-se muito mais naquilo que são os jargões da manutenção, ou seja, a questão dos ativos, das preventivas, das corretivas, mas como este webinar tinha a ver com a questão da manutenção ligada a esta nova situação do Covid, aquilo que optei por fazer e para vos mostrar aqui hoje, basicamente foi a criação de algumas localizações dentro de uma determinada organização, e portanto nós podemos ver desde logo que temos um edifício principal, que é a localização PAI, ou seja, é onde está contido um gabinete comercial, um gabinete administrativo, as zonas comuns e a parte dos lavabos. Temos depois uma outra localização, que será a parte do pavilhão industrial, e que por si só conterá também aqui um outro conjunto de localizações, ou seja, lavabos, uma zona de refeições, um armazém, a linha 1 e a linha 2.
E nós vamos utilizar estas várias localizações para quê? Para ter um circuito de limpeza e higienização. Mas torna tudo muito mais fácil quando nós utilizamos uma coisa que o Value Keep tem, que são as rotas de localizações. Elas estão também disponíveis para ativos, mas neste caso, como estamos a falar de localizações, aquilo que eu fiz basicamente foi criar 2 rotas de localizações. Isto para quê? Para que o responsável, neste caso da manutenção ligado à parte da limpeza e da higienização, em vez de ter que andar constantemente a selecionar várias localizações, aquilo que eu fiz foi criar uma rota para o edifício principal e uma outra rota para o pavilhão industrial. O que é que vai acontecer? Dentro de cada uma destas rotas, nós vamos ter aqui portanto, uma configuração de aquilo que são as várias localizações que estão dentro desta mesma rota. E, portanto, nós podemos ver que dentro do edifício principal, esta rota inclui um gabinete comercial, o gabinete administrativo, as zonas comuns e os lavabos. Nós depois já vamos ver um pouco mais à frente, quando eu efetivamente simular portanto, uma rota desta limpeza, ou seja, em que um colaborador vai efetivamente passar pela limpeza e higienização do edifício principal ou da parte do pavilhão industrial, que funciona basicamente da mesma forma, e vamos ver como é que isto acaba por agilizar todo o processo. Isto é possível depois parametrizar de forma a que seja automaticamente associado a um determinado centro de custo, introduzir um conjunto de observações e permite até ter anexos. Nestes anexos poderíamos ter, por exemplo, algo tão simples como uma demonstração do que é a higienização das superfícies. E, portanto, isto torna fácil que o colaborador que está responsável por esta tarefa, quer seja via plataforma browser, quer seja no seu telemóvel, tenha um conjunto de indicações e de boas práticas para a limpeza e a higienização dos espaços, portanto, neste caso, das localizações. Associado a isto, o que é que nós temos? Temos aqui um plano de manutenção efetivamente criado para aquilo que é a limpeza e a higienização, que eu vou desde já mostrar. A sua própria descrição é limpeza e higienização dos edifícios. E aqui temos, portanto, temos um plano de manutenção, cuja descrição é limpeza e higienização dos edifícios, do tipo limpeza e higienização e associado desde logo a um centro de trabalho, que é o centro de trabalho da limpeza. Associado a este plano de manutenção, o que é que foi feito? Foi adicionada, ou seja, foi associada uma tarefa. E é dentro desta tarefa que eu estou a dar indicação de qual o tipo, por exemplo, de materiais que vão ser utilizados para esta mesma tarefa. E podemos ver desde logo aquilo que hoje em dia já faz parte do nosso cotidiano, ou seja, álcool gel, uma dose de 25 centilitros de lexívia, umas luvas de proteção individual descartáveis, as máscaras descartáveis e também uma viseira de proteção individual. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que cada vez que for executada esta tarefa, vai ser dada baixa em termos de stock destes artigos. Como os artigos são valorizados, ou seja, no momento da entrada em armazém, seja por integração num ERP, seja dada essa entrada diretamente aqui no Value Keep, é introduzido o valor que foi pago, portanto, por este tipo de materiais, eles acabam por ter um custeio e que me permite ter também, portanto, uma ideia daquilo que são os custos associados a uma determinada tarefa ou a determinada ordem de trabalho. Como é óbvio, para isto nós temos também associado um funcionário que na sua ficha tem um valor de mão de obra, portanto um valor hora, e que isso também vai ser tido em conta quando for aplicado, portanto, quando houver esta execução desta tarefa. Eu agora vou passar aqui a fazer uma ligação àquilo que é a parte mobile do Value Keep. Eu para isso peço só aqui um breve instante para que eu faça a ligação do meu dispositivo móvel de forma a que vocês consigam visualizar. Ok,
ok, está a iniciar aqui a projeção e neste momento aquilo que vocês estão a ver é já o ecrã de um dispositivo móvel, neste caso um telemóvel. Portanto, o ValueKeep automaticamente, através da sua aplicação, ajusta o ecrã àquilo que é o dispositivo em utilização. Neste caso é um telemóvel, se fosse um tablet, veríamos mais sobre a horizontal e com mais alguma informação. Portanto, o colaborador tem aqui, consoante as permissões que lhe são dadas, um conjunto de opções que pode verificar ou não a partir do seu dispositivo móvel. Nós aqui vamos nos focar nesta parte do Work Report e a primeira situação que vê, basicamente, tem a ver aqui com o dashboard. Ou seja, ele consegue verificar o estado das ordens de trabalho, algumas que estão aprovadas, as outras que estão executadas. Este plano de manutenção que eu criei, quer para a limpeza do edifício principal, quer para a limpeza do pavilhão industrial, tem uma periodicidade diária. E, portanto, estas que nós estamos aqui a ver como executadas foram as de dias anteriores e, portanto, elas já foram efetuadas e podemos ver que temos aqui uma ainda no estado aprovado, ou seja, ela está aprovada e está a aguardar a sua execução. Posso também, através daqui do calendário e de uma forma simples, verificar o que é que eu tenho, e neste caso, quando eu falo eu, é o colaborador que fez o seu login com o seu e-mail e com a sua palavra-passe, e portanto ele está a ver apenas as ordens de trabalho que lhe foram atribuídas e podemos desde logo aqui ver, por exemplo, no passado dia 1 de junho, ele teve 2 ordens de trabalho, que estão as duas num estado de executado. O mesmo se passou no dia 2, no dia 3, e quando chegamos hoje aqui ao dia 4, temos aqui uma que já foi executada. Esta eu já executei durante o dia de hoje, antes desta demonstração, para que nós pudéssemos já ter aqui mais alguns dados na aplicação. Vamos agora passar então aqui à situação em que efetivamente iríamos iniciar a ordem de uma das ordens de trabalho diárias. Portanto, como podem ver aqui, a OT 008 está já no estado de executado, foi aquela que seria para o dia de hoje e que entretanto já foi executada, e vamos portanto proceder à limpeza e higienização do pavilhão. Ela está neste momento no estado aprovado, eu vou iniciar este trabalho, vou passá-la para o estado em curso e vou até colocar aqui um timer de mão de obra a correr. O timer de mão de obra começa a correr, eu vou fechar aqui este meu timer e já sei que tenho aqui a minha rota de limpeza dos pavilhões. A data esperada seria hoje pelas 19 horas, mas no entanto ela é flexível e eu vou desde já iniciá-la. Venho então às tarefas. Portanto, tenho que verificar quais é que são as tarefas que eu tenho neste momento associadas. E desde logo consigo ver aqui as várias localizações associadas a esta rota. E eu posso fazê-las de uma forma perfeitamente aleatória. Vamos dizer que iria começar pela zona de refeições. Tenho aqui a minha tarefa de limpeza e higienização. Clicando aqui nos 3 pontos, eu vou dizer que neste caso, por exemplo, eu já a teria executado. Vou dá-la como executada, posso preencher as observações, inclusive posso deixar algumas informações, por exemplo, para outras questões da manutenção, e vamos dizer que eu estava aqui e que tinha verificado que havia uma cadeira que estava partida. E vou deixar aqui, desde logo, esta informação. Isto, como é óbvio, não é obrigatório, mas é uma função que é bastante útil dentro daqui da aplicação móvel. E vou guardar. Entretanto, eu começava a deslocar-me para uma outra zona dentro do próprio pavilhão industrial e chegava neste momento à zona dos lavabos. E vou fazer exatamente a mesma coisa. Clicar aqui nos 3 pontos, indicar que o estado está como executado e vou guardar aqui este estado. Entretanto, aquilo que eu estou a fazer basicamente, manualmente, eu poderia tê-lo feito também com recurso a uma etiqueta NFC, uma leitura de um QR Code através do meu telemóvel. Como é óbvio, nós aqui estamos num ambiente de demonstração, como devem calcular, eu estou a trabalhar a partir de casa e não tenho forma de poder mostrar isso. Mas quando o Marco se referia a esta situação que faz com que ainda seja necessário menos haver um toque
nas superfícies, eu, em vez de estar aqui a selecionar a localização lavabos, eu podia ter, por exemplo, à entrada da casa de banho, uma tag NFC que me permitiria fazer, portanto, uma leitura desse mesmo código e automaticamente o Value Keep na parte aqui da aplicação móvel já sabia onde é que eu estava e eu não teria que passar por esta seleção de forma manual. Portanto, conseguimos ver neste momento que os lavabos e a zona das refeições já foram ambas efetuadas. Vamos passar então, por exemplo, ao armazém. Eu chegava ao armazém e repetia exatamente a mesma coisa. Diria que em termos do estado, a minha tarefa de limpeza e higienização estava executada. E vou aqui guardar. Estando já no armazém, não devo estar muito longe das minhas linhas e, portanto, vou aqui à linha 1. Isto é um funcionário altamente rápido no desempenho das suas tarefas, como podem imaginar. Na realidade, como é óbvio, isto nunca poderia ser assim, mas aqui para demorarmos pouco tempo, eu vou dizer que está executado e vou guardar, e vou à linha 2 e vou também repetir exatamente o mesmo processo. E está tudo guardado, ou seja, neste momento, que indicações é que eu já dei à aplicação? Que eu iniciei, portanto, pus em curso esta ordem de trabalho, que em termos das minhas tarefas, para todas as localizações que fazem parte desta rota, já estão também executadas. O que é que me falta aqui de indicar? Vou indicar os consumos que foram feitos. E nada mais simples do que indicar para uma determinada localização, por exemplo, vamos dizer para o armazém, vou adicionar, podia lá estar, adicionar através de um código de barras de forma manual ou através de pedidos internos, mas como eu tenho um plano de manutenção associado, se eu clicar em plano de manutenção, o que é que nós vemos? Automaticamente foram carregados para aqui todos aqueles artigos que faziam parte. E eu vou dizer sim senhor, ok, confirmo e adicionei. E tem esta indicação do por sincronizar. O Value Keep, em termos de aplicação móvel, tem várias opções de sincronização, ou seja, eu posso definir uma sincronização com um determinado período de tempo, sendo que o período de tempo mínimo são os 5 minutos, ou posso sincronizar de uma forma perfeitamente manual. E é isso que eu vou demonstrar desde já. Como podem ver aqui em cima, portanto, neste símbolo que indica a necessidade de sincronização, ele está já a indicar-me que há dados por sincronizar. E eu vou então efetuar esta sincronização. Neste momento do dispositivo móvel, não é? Tudo isto que eu tenho estado a mostrar nesta janela é sempre numa perspectiva do dispositivo móvel. Claro que se eu estiver a trabalhar num ambiente de browser, essa informação fica automaticamente guardada assim que eu gravo o registro. Aqui, a sincronização, como eu estava a dizer, pode ser a pedido do utilizador, que foi aquilo que eu fiz agora, ou eu poderia ter aguardado 5 minutos, que é aquilo que é, neste caso, o temporizador que eu tenho aqui configurado na minha aplicação, e ele daqui a 5 minutos faria essa mesma sincronização. Portanto, olhando para a minha lista, a minha OT009, ela continua em curso, ou seja, apesar de eu ter dado indicação que todas as tarefas foram executadas e até já foram consumidos os materiais, ela vai continuar em curso até que eu diga que ela foi executada, ou se por alguma razão não foi executada, indicar que não foi executada. E eu vou deixá-la correr mais um bocadinho enquanto vos mostro aqui outras funcionalidades, só por uma razão muito simples. Porque aquele contador que eu vos mostrei inicialmente, ele continua a contar em background. E para vocês verem que efetivamente aquilo vai reproduzir custos em termos de mão de obra, claro que se eu fizer isto tudo em 5 ou 10 minutos, os custos são perfeitamente irrisórios. Mas lá voltaremos. Outro recurso bastante interessante, a vista de mapa. Eu consigo, através de uma localização, de uma geolocalização, saber onde é que estão as localizações para as quais eu tenho que fazer os meus trabalhos. E neste caso podemos ver que elas estão pouco separadas uma das outras por uma razão também bastante simples, porque eu estou a falar do edifício principal e do pavilhão industrial e, portanto, norma geral, eles não estão assim tão afastados. E podemos ver logo aqui o conjunto de localizações para cada um deles. É interessante e é também ainda mais interessante
quando existem vários pavilhões industriais ou quando existem ativos que estão distribuídos por vários pavilhões industriais em zonas geográficas diferentes, agiliza que até quem acabou de entrar para a manutenção, sem ter que saber onde é que as coisas ficam precisamente colocadas, chega aqui, introduz, portanto, através do GPS e depois a partir do GPS até permite fazer logo a navegação direta para lá. Mas vamos então voltar aqui às nossas ordens de trabalho e eu vou dar esta ordem de trabalho como estando executada. Para eu poder dá-la como executada, eu tenho que vir aqui ao meu timerzinho que continuava a correr e dizer que ele parou. Porque se eu não o fizer, o Value Keep vai-me avisar. Eu vou dizer que ele está executado e reparem o que é que acontece. Tem um temporizador de mão de obra em andamento para esta ordem de trabalho. Termino o temporizador para poder mudar o estado. Isto é bastante útil porque inibe aqui a situação de haver algum tipo de erro. Vou então parar o meu temporizador. Vou aqui atribuir a uma qualquer localização. Ele automaticamente calculou-me o número de horas. Vou aceitar o registro e vou dar então como executado e vou também aqui gravar. Outra coisa que eu gostaria de mostrar era aquele balãozinho de chat ao pé do visto no canto superior direito, permite que os vários funcionários da manutenção possam utilizar o Value Keep como ferramenta de chat entre eles. Mais uma vez, portanto, eu dei a OT009 como executada, vou forçar aqui a sincronização para não vos fazer esperar. Ou seja, teríamos que aguardar Marco, outros 5 minutos. É curioso que estás a falar do chat, mas este processo estás aqui a simplificar. Na prática, sem uma solução destas, portanto, teriam ser ocorrido 7 ou 8 telefonemas, não havia registro, não sabíamos, se quiséssemos saber o estado dessa ordem de trabalho, também não teríamos tanto atualizado no momento, não é? Claro. Outra grande vantagem do Value Keep e da utilização dos dispositivos móveis é efetivamente a utilização da informação estar praticamente online e em tempo real, o que se tivéssemos a utilizar folhas de Excel ou blocos de notas ou um papel e lápis, que seria então a pior solução porque rapidamente o podiam perder, quer dizer, só acabavam por ter os registros ao final do dia, quando o funcionário voltava à empresa, ia direto ao seu sistema operativo, ao browser e estava a introduzir os dados. E isto já nem seria a pior situação, porque quer dizer que pelo menos já tinha o Value Keep para trabalhar. Se fosse no Excel, então tinha que andar depois a enviar um Excel atualizado ou colocar numa pasta partilhada, enfim. Parece uma coisa muito pouco o ano de 2020, muito sinceramente. Só mostrar aqui por fim, aqui mais um pequeno dashboard. Mostrar aqui também, portanto, a parte do calendário que eu já tinha mostrado, o estado das ordens de trabalho, há bocadinho tínhamos aqui uma em aprovado, neste momento temos 100% de estado de execução e podemos ver aqui que grande parte foram feitos dentro do prazo e cá temos uma análise de custos, ou seja, temos a mão de obra neste momento a representar 26,4% e em termos de materiais 73,6%. E basicamente, em termos daquilo que eu tinha para mostrar do Value Keep Mobile, acaba por ser isto que teríamos aqui para mostrar. Eu, antes de terminar a minha parte da apresentação, gostaria apenas ainda de deixar aqui um pequeno teaser de uma solução que o Value Keep também tem por subscrição, que é o Value Keep Analytics. O Value Keep Analytics é um conjunto de dashboards que traz já a informação que responde a um conjunto de KPIs relativamente à manutenção e que vai incidir sobre tudo aquilo que o Value Keep permite gerir. Não só, desde logo, em termos, como podemos aqui ver, dos assets, ou seja, dos nossos ativos, onde temos aqui informação gráfica que é publicada online, está disponível em qualquer dispositivo e é bastante interessante. Temos aqui, por exemplo, um dashboard de custos, onde facilmente conseguimos aceder aos custos da manutenção, por centro de custo, por tipo de manutenção, por trabalho e mais.
Temos aqui o dashboard, basicamente, das ordens de trabalho, onde podemos verificar desde o estado das ordens de trabalho, tempos de resposta, os centros de trabalho. Temos também, por exemplo, das corretivas. Portanto, uma solução de Business Intelligence integrada, sim, associada àquilo que é o Value Keep. Àquilo que é o Value Keep. Exatamente, que já traz um conjunto, portanto, todos estes indicadores que nós estamos a ver são indicadores que já vêm quando nós subscrevemos essa solução, que estão acessíveis também através de browser ou de qualquer plataforma móvel e tem também a possibilidade de ser depois parametrizado. E, portanto, da minha parte, aquilo que eu tinha que mostrar aqui num caso prático está neste momento terminada e passo agora a palavra novamente para ti, António. Muito obrigado, Rui. Entretanto, há aqui algumas questões que foram colocadas, no entanto, eu daria aqui prioridade à audiência e abrir, portanto, aqui até as questões e a discussão. Portanto, alguma, por favor, teríamos todo o gosto que apresentem, portanto, as vossas dúvidas. Rui, colocaram aqui a questão respeitante, portanto, àquilo que é a utilização da ferramenta mobile que apresentaste, no contexto de um técnico de manutenção. Portanto, até que ponto é que a utilização da mesma, portanto, é simples e intuitiva, ou se, pelo contrário, portanto, tem aqui alguma... É necessário, portanto, uma formação, obviamente que sim, mas, portanto, como é que se processa? É simples? Sim, eu diria que... Da tua experiência também. Eu diria que a ferramenta tem uma curva de aprendizagem bastante rápida, porque basicamente ela baseia-se numa tecnologia que nós hoje em dia estamos todos habituados, que é a questão do touch e do deslizamento. O facto do colaborador, ou seja, do funcionário, ter apenas na sua aplicação móvel aquilo que é informação que é pertinente para ele, facilita, porque torna mais difícil perder-se num conjunto grande de operações que para um determinado caso podem até não dizer nada. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a própria ferramenta em si, ela é escalável, ou seja, é natural que um responsável de manutenção tenha muito mais opções em toda a ferramenta. Se for, por exemplo, um técnico, não vai ter tanta informação. Por exemplo, este dashboard que eu tive a mostrar de custos, faz sentido ao responsável da manutenção, não fará se calhar tanto sentido àquilo que é um técnico. Aquilo que eu posso dizer é que a ferramenta é bastante intuitiva, é fácil de manusear, é muito rápida a aprendizagem, até porque, sejamos francos, quer dizer, independentemente da faixa etária de cada um, nós hoje em dia estamos muito habituados a ter o mundo na ponta dos nossos dedos e na palma da nossa mão. Todos utilizamos smartphones, não é? Todos nós utilizamos smartphones e aquilo que eu posso dizer é, quem conseguir utilizar um smartphone para enviar um e-mail via Gmail, ou marcar um compromisso na sua agenda, ou ir a um Facebook ou um Instagram, de certeza que não vai encontrar no Value Keep Mobile uma dificuldade maior do que aquela que teve ao aprender a trabalhar com alguma destas plataformas, sendo que até posso dizer que se calhar é mais fácil do que algumas destas plataformas. Muito bem. Tinha aqui também uma questão muito curiosa aqui para o Marco Oliveira. Sim, Marco? Sim. Olha, portanto, aqui estou aqui a apresentar esta questão. Aqui a questão tem a ver com o tempo médio de implementação de uma solução destas. E eu vou explicar também o que é que está aqui por trás. O que referem aqui é até no contexto atual e no quadro de uma possível intervenção inspectiva por parte das autoridades competentes, de que forma é que não está relacionado, mas naquilo que poderá ser, portanto, processos de manutenção e evidências que poderão ser demonstradas por via da implementação desta ferramenta, qual é que é o tempo médio que nós podemos esperar?
Pronto, relativamente à questão da implementação da solução é muito rápido, ou seja, fazer a transição de um Excel para o ValueKeep estamos a falar de 2, 3 dias, porque nós temos a capacidade de importar toda essa formação. Obviamente depois não chega só, como referimos há pouco, tratar de importar a informação que já existe em Excel. Também é preciso olhar para os processos e parametrizar esses processos dentro da própria solução. Mas eu diria que rapidamente, entre 1 a 2 semanas, isto até depende mais da informação que já existe nos clientes do que propriamente do produto em si. Entre 1 a 2 semanas nós conseguimos colocar o cliente em funcionamento e, portanto, é extremamente rápido porque importamos o que já existe da Excel para a aplicação. A aprendizagem da aplicação é muito rápida porque ela funciona em ambiente de smartphone. Depois é preciso, como é óbvio, configurar os processos para que quer a operação, quer a manutenção consigam estar em contacto permanente. E, como referiste muito bem, no caso de uma auditoria ou de uma inspeção, rapidamente chegarmos às evidências e que a informação que é necessária ter para essas evidências seja preenchida. Essa também é outra das características do ValueKeep, é que uma das coisas que o ValueKeep permite é a customização da solução com base naquilo que são as necessidades de cada setor ou de cada indústria. Ou seja, eu posso ter campos, informação numa ficha de um equipamento ou de uma localização, por exemplo, como um hotel, o tipo de quarto que faz sentido. No caso de uma loja, a área útil faz sentido. Por exemplo, num equipamento faz sentido a potência ou outra informação. Portanto, o ValueKeep consegue criar campos diferentes e processos diferentes, dependendo do setor de atividade e da implementação que está a ser realizada. E a partir daí a aplicação fica a funcionar. Okay? É porque a solução cobre todas as indústrias, não é? Sim, a solução é multissetor. Sim, multissetor, sim. Portanto, aqui o António Matias quer colocar uma questão. Por favor, António, peço-lhe que ative o seu microfone e coloque, portanto, a questão. Ok, boa tarde a todos, boa tarde aos convidados do painéis. Eu falo diretamente a partir de Angola, ok? E dizer que o debate está a ser muito proveitoso. Na verdade, já estou acompanhando desde o princípio, mas surgiu várias questões, né? Ou algumas questões relativamente na explanação do Marco de Oliveira, não é, que falou da manutenção no seu todo, desde o distanciamento social, o uso das máscaras e a utilização de álcool gel. No entanto, a primeira questão aqui que surge estamos, não é assim, a viver, tal como disse o Rui, não é, Pereira, não é, um tempo difícil, em que a própria manutenção também muda o diagnóstico e a forma, não é, de encararmos. A minha questão é o seguinte: como é que podemos, porque também não se falou disso, como é que nós gestores vamos encarar, ou como é que devemos organizar a equipa em situações de contacto? Ou seja, há trabalhos muito específicos onde envolvem inúmeras pessoas e vemos, por exemplo, que devemos usar pegada de mão. O que é que os nossos convidados podem aconselhar-nos, por exemplo, naqueles trabalhos que envolvem muitas pessoas e que todos mesmo devem ser envolvidos? Passo aqui a redundância. Muito obrigado. Pronto, eu posso, António, não sei se... Marco, por favor, sim. Pronto, eu aqui, António, neste caso, António Matias. Matias. Exatamente. António, é assim, aqui a questão que está a colocar, como é óbvio, nós não conseguimos garantir sempre que as pessoas estão afastadas umas das outras, não é? E como disse, há tipos de trabalhos
Depois temos que logo perceber qual é que é o ambiente em que estamos a trabalhar. Se estamos a trabalhar no interior ou no exterior, numa cobertura, portanto, e qual é que é o tipo de ventilação que temos, que isso obviamente que influencia os cuidados que vamos ter. Mas a resposta que eu daria até tem a ver com aquilo, não só com a manutenção, mas com aquilo que é o nosso dia-a-dia e como é que temos que encarar esta problemática, que é também as recomendações da própria Organização Mundial de Saúde, que é os equipamentos de proteção individual, que são fundamentais. Ou seja, eu mesmo que tenha uma equipa de 5 ou 6 pessoas, é fundamental conseguir ter acesso a recursos de equipamento de proteção individual. Falamos da máscara, falamos da viseira, falamos de luvas, porque nós sabemos que, como sabe, o vírus não se transmite, transmite-se apenas pela respiração, é por gotículas ou aerossóis que alguém emite. E, portanto, e há vários tipos, já agora, há vários tipos de luvas, há vários tipos de viseiras. As viseiras já eram utilizadas em alguns trabalhos de manutenção, portanto, não é agora... A viseira não é uma novidade para muitos técnicos de manutenção. O uso de luvas não é uma novidade, aliás, já fazia parte quase daquilo que são os EPIs e, portanto, o que nós temos que minimizar é, obviamente, quanto menos pessoas pudermos ter numa intervenção, melhor. Quantos melhores EPIs podemos ter, melhor. E para não criar um problema de manutenção na minha empresa, é ter, se possível, as minhas equipas em espelho. Ou seja, enquanto umas estão em casa, outras estão a garantir o funcionamento da minha instalação. E depois, digamos, os que estão a trabalhar, poderem ir para casa e ter um período de quarentena e voltarem os que estiveram em casa. Se for possível reunir todas estas condições, mais uma vez, estamos a diminuir o risco. Com a utilização destas soluções, é possível as pessoas comunicarem e mesmo quem está em casa até poder ir acompanhando aquilo que está sendo feito. O próprio António rapidamente consegue, através de um dashboard, ver tudo o que foi pedido, o que é que já foi respondido e, portanto, ter essa capacidade de comunicação com a sua equipa, ok? Okay. Obrigado, Marco, pelo esclarecimento. Sim, de facto, para a manutenção, portanto, muitos dos procedimentos e utensílios que são utilizados atualmente neste contexto de Covid-19 já anteriormente eram utilizados no quadro das suas boas práticas. Há aqui uma questão que eu, se me permitem, respondo, portanto, respeitante à possibilidade de integração deste vertical da manutenção, portanto, o Value Keep com outras ferramentas ou com outros ERPs para além do ERP Primavera. Sim, portanto, certo, correto, Marco. Portanto, existe o Value Keep está integrado com outros ERPs. Sim, o Value Keep... Existem projetos... Eu até diria que o Value Keep não é só ERPs, qualquer tipo de software, por exemplo, também de gestão técnica centralizada, passando por ERPs, o Value Keep tem mecanismos de integração, até com sensores, por exemplo, tem mecanismos de integração que permitem a ligação da solução a vários pontos. Portanto, essa é uma das premissas desta solução, ok? A sua capacidade de integração com diversos sistemas, porque, na verdade, numa organização existem também vários sistemas e a manutenção não vive isolada. Há pouco o Rui mostrou portanto, aquele vídeo do Value Keep Analytics, que são dashboards desenvolvidos numa plataforma de Business Intelligence da Microsoft, exatamente para permitir, aqueles dashboards já estão feitos, já fazem parte da oferta Value Keep, mas a vantagem daquela solução é que permite integrar com qualquer outra base de dados. E, portanto, eu posso ter indicadores cruzados de operação, manutenção, vendas, compras, que permita ter uma visão 360 graus daquilo que se está a passar na minha organização. Okay? Excelente. Muito obrigado, Marco. Obrigado, Rui. Obrigado,
Carlos, obrigado a todos os que participaram neste nosso webinar. Se me permitem, eu vos também convidar para participarem no próximo webinar organizado pela Alvo, que a temática é Business Intelligence. Já falámos hoje aqui, abordámos o tema, nomeadamente na questão dos dashboards, que o Rui apresentou. Portanto, dia 18 de junho vamos ter um webinar da temática de Business Intelligence e que vamos apresentar aqui algumas ferramentas de análise de negócio que ajudam e apoiam na tomada de decisão. Entretanto, gostaríamos de, por favor, portanto, abrir aqui, ficamos a vosso dispor para reservarem, portanto, uma data para fazermos o agendamento de uma demonstração, mais, portanto, de acordo com os vossos processos, em que depois, portanto, ficamos ao dispor pelos canais habituais da Alvo. Podem entrar em contato connosco pelo telefone, por e-mail, por favor, consultem a nossa página web. Também partilhar convosco aqui um desconto de 15%, tanto que a Alvo e a Velo Equipe estão a oferecer no quadro de todos os participantes deste evento. Este desconto é válido pelo período de 30 dias, portanto, após o webinar de hoje. E convido-os também, portanto, a consultarem a página da Alvo, mas também, portanto, aqui a página da Velo Equipe, onde nós temos mais conteúdos, portanto, mais informação e que poderão, portanto, consultar e tirar algumas dúvidas e, obviamente, ficamos ao vosso dispor, agradecendo, portanto, a vossa participação. Qualquer questão, coloquem, por favor, por e-mail. Está bem? Obrigado.